Olá, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos para mais uma reunião do CTC virtual. Hoje com um convidado um pouco diferenciado dos que a gente tem visto nos últimos reuniões do CTC. E isso é um prazer bastante grande receber uma pessoa que cria as artes e tudo mais. Uma pequena bio em que foi remetido para a gente, verificamos que o Cordeiro de Sá é uma pessoa assim bastante. Se você for falar o currículo dele inteiro, nós vamos ficar aqui a tarde toda, mas assim a gente sabe, é arquiteto, urbanista, jornalista, mediador de conflitos, MBA em gestão de projetos, professor de artes no ensino médio da FAAP, foi premiado, coordena e edita o selo de quadrinhos daqui do RPHQ, eu acredito que seja Ribeirão Preto, né? Tem a obra no acervo permanente do MARP, que é o Museu de Ribeirão, participou das 2 Bienais Internacionais de Arquitetura em São Paulo, recebeu menção honrosa dos festivais do Minuto e Anima Mundi, foi indicado 6 vezes ao troféu HQ Mix, o Oscar Nacional dos Quadrinhos, recebeu o título de honra ao mérito cultural e também foi reconhecido como cidadão ribeirão pretano pela Câmara Municipal local, pelos seus serviços sociais, culturais e educacionais prestados à cidade. Então, assim, é uma parte apenas, né? É um mini bio. Então, eu agradeço bastante ter aceito o convite do Reinaldo e para nós é um prazer bastante grande recebê-lo. Se você quiser iniciar, podemos iniciar, tem até o meio-dia, fique à vontade, seja bem-vindo. O Zé Carlos e o pessoal que tá aqui com a gente agora, eu fiquei muito feliz com esse convite. O Reinaldo está se tornando um amigo muito querido. Assim, a gente se conheceu no encontro filatélico aqui de Ribeirão, organizado pelo Márcio Chavarone, e demos a sorte de ficar do lado ali, né, Reinaldo? E a gente acabou se conhecendo e acabou Verdade. aparecendo esse convite. E para mim é um universo muito novo estar desse lado, né? Porque desde moleque sempre gostei de selos, sempre achei muito bacana os selos. Não sou um colecionador formal, mas os selos sempre me fascinaram. A coisa da arte postal, inclusive, né? Eu sempre procurei saber quem era o que estava ali no atrás daquela arte, né? E eu me lembro de uma vez aqui em Ribeirão Preto, indo comprar selos na agência filatélica que a gente tinha aqui em Ribeirão no Centro, um artista estava com seu portfólio embaixo do braço, só há muito tempo, anos 90, e ele perguntando, olha, como é que eu faço para desenhar essas artes do Correio? E o rapaz que nos atendia, ele explicou para ele, falou, olha, não tem jeito, isso aí você tem que ser lá em Brasília, é longe. Então eu lembro que eu saí do Correio pensando isso, falei, poxa, como deve ser difícil fazer um selo. E agora eu estou feliz que eu estou aqui podendo contar para vocês como é que é fazer um bloco filatélico, na verdade, dois, né? Foi o Bicentenário da Independência Personalidades e o Santos Dumont. Mas como eu estava falando aqui nos bastidores, eu gosto muito de modelar a minha fala. Eu preparei uma palestrinha, vou abrir aqui o PowerPoint para vocês, tal, para mostrar um pouquinho desse processo, da pesquisa, algumas questões que estão lá aparentemente escondidas, mas para quem é filatelista nada está escondido, né? A gente sabe que vocês procuram bastante ali os detalhes. Mas eu queria saber, antes de eu mostrar essa apresentação, eu queria saber o que vocês têm de interesse, assim, por que você está aqui agora? Essa é a minha pergunta para você, assim, se o Char já tinha me feito uma pergunta nos bastidores, eu vou pedir para ele repetir agora que a gente está gravando, e aí abrir para perguntas assim, qual é a sua dúvida? Qual é a sua inquietação? E aí eu modelo a minha fala a partir dessas questões. Vou anotando aqui e faço a modelagem, tudo bem? Bom dia, Cordeiro. Silchar falando. E, bom, minha pergunta é quanto tempo leva o processo desde da análise da ideia até a entrega do primeiro design, ou do design final, aos Correios? E uma curiosidade da minha coleção,
na minha coleção Brasil, de comemorativos, eu coloco o nome do artista ao lado de cada selo, né? Então, a cada selo do meu classificador, uma das informações é o nome do artista. Que bom, agradeço em nome da classe. Posso só complementar, então, a pergunta dele, Cordeiro? Vamos lá. Dentro da pergunta que ele fez, quanto tempo você leva, como é que é feita a encomenda? Reinaldo, tá sem som. E agora, melhorou? Mas eu entendi até como é feita a encomenda. E A na sua encomenda, explicação- como é que alguém te pede? Ok, vai ter um selo de Tá. Santos Dumont. Alguém diz, ok, faz um selo de Santos Dumont. Como é que chega o pedido? Tá. Como é que você processa e como é que é a interface para você começar o trabalho? Tá. Pronto. Parece que essa ramificação é típica de termos enérgicos daquela região. Eu não consegui entender O som tá ruim, né? Tá ruim o meu Tá. som? Não, Não, Leandro. seu. Parece que o Alguém, Leandro acho que fez foi isso. o Leandro Tavares, acho que estava falando, não sei. Não, eu acho que foi voz de fundo, gente. Mas temos aqui a Doroti falando, né, que a maior... Doroti é o Paulo Darós. O Paulo falando... Paulo, desculpa que eu tô lendo aqui. A maior curiosidade quanto à criação de selos é a seguinte: o artista tem liberdade total para criar o selo ou tem que seguir algumas diretrizes? Legal, estou lendo aqui no chat. Quem não estiver conseguindo falar ou tiver intimidado aí pela câmera, se quiser colocar aqui no chat, a gente lê também, tá? Então, seria liberdade ou não, né? Diretrizes, tá? O Lívio está reclamando que não sai o áudio aqui. Ele precisa Tá. todos estão com o áudio bloqueado. Quem quiser falar, desbloqueia, fala, e aí depois novamente bloqueia para evitar, às vezes, som de fundo. Desbloqueia clicando em cima do microfoninho aí que aparece na. Tem a questão das temáticas aqui. Vamos lá. Cordeiro, Perguntando sobre... Oi. bom dia, James de Paulínia. Fala, James. Eu queria saber como é que é a entrega. A peça vai depois para o Museu Postal ou você já tá, hoje em dia o artista está digitalizando e já manda já um trabalho em digitalização? Vou te responder também. Boa pergunta. Vamos lá. Eu vou Mais fazer alguém? uma pergunta. Posso fazer uma Mas pergunta? Assim, até que ponto você recebe uma encomenda? Até que ponto o artista tem de liberdade para incluir alguma coisa? Tá. Tem uma pergunta similar aqui do Paulo, então vou juntar as duas aqui na resposta. Muito bom. Obrigado. Mais alguém? Não precisa brigar, é só falar um de cada vez. Mais alguém? Eu vou começar a falar, então, com vocês. E depois abro aqui senhor, a apresentação para mostrar, tá bom? Então, vou contar primeiro como é que aconteceu esse contato, que foi interessante, que foi o seguinte: o pessoal dos Correios me telefonou, ou me mandou uma mensagem, me mandou um e-mail, acho que foi um e-mail, WhatsApp, não sei, é tanto canal hoje, né, que a gente se perde. Só que estava acontecendo, durante a pandemia, estava acontecendo um golpe muito infeliz contra os artistas, que era o seguinte: o pessoal entrava dizendo que era de um trabalho internacional, o artista produzia muito material e depois era um trote. Uma maluquice qualquer desse nível, assim, né? Só posso entender isso como sei lá, alguém que ficou perturbado e resolveu começar a fazer isso, porque não tinha nenhum ganho pessoal sobre essa história. Era um trote mesmo, que fazia os artistas trabalharem, criava expectativa e depois não acontecia nada, né? E alguns amigos caíram nesse golpe. Então, quando veio a história dos Correios, eu falei, isso é golpe, não vai, imagina eu desenhar um selo. Aí entrei em contato falei, não, claro, vou ver isso, tal. Anotei os nomes certinho, os telefones, liguei para o Márcio Javaroni, que eu sabia que era filatelista, né? E o Márcio me falou que não, essa pessoa é séria, pode falar com ela sim, né? Era a Rosângela, dos Correios. E aí veio o convite.
né? Mas só para vocês entenderem como no começo, para mim, isso foi tão surreal, achei tão fora da caixa, né? Poder fazer um selo, porque apesar de saber que os selos hoje estão em desuso no sentido comercial, né? A carta hoje é muito pouca, enfim, eu sei da importância para os colecionadores e para a arte, e até o selo a gente pode considerar como um símbolo nacional, né? Então, para mim, pessoalmente, era muito importante. Eu costumo brincar com os meus amigos, dizer o seguinte, que minha filha um dia vai chegar na escola e vai falar assim, sabe, amigos, tinha um negócio que chamava carta, e tinha um negocinho que ia na carta que chamava selo, meu pai fez um desse, né? Ela vai ter que explicar antes, mas para mim foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande e muito divertido fazer esse processo também, né? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui, tentando contemplar essas questões, e aí fiquem muito à vontade, tá? Vamos fazer no forma de um bate-papo mesmo. Deixa eu achar aqui a apresentação. Vou só alternar aqui, vamos ver se eu vou chegar aqui para... Vocês estão me vendo bem aí? Conseguem enxergar o cursor dançando aqui pela tela? Quando eu aponto? Sim, está perfeito. Sim, tudo perfeito. Beleza. Então vamos lá. No começo foi um livro. Tudo começou com um livro do professor Jurandir Malerba, que era um amigo de adolescência. Conheci o Jurandir aqui em Cajuru, São Paulo, uma cidade próxima de Ribeirão, quando eu morei lá, vindo da região de Campinas. Eu sou de Valinhos. Na verdade, eu sou campineiro, mas só fui nascer em Campinas. Eu cresci em Valinhos. Com 16, 17 anos, vim para Cajuru, uma cidade pequenininha aqui da região de Ribeirão, e de Cajuru para Ribeirão Preto, e aqui fiquei. Mas nesse meio de caminho conheci o professor Jurandir Malerba, um historiador que estava lá fazendo um trabalho de pesquisa na cidade. Ficamos amigos, depois ficamos sem nos ver por 20 anos. E, de repente, o Jurandir me chama para fazer as ilustrações do livro dele. Esse material que vocês estão vendo aqui na tela foram testes que eu mandei para a editora Ática para ver qual linha de ilustração seria aceita. Mais tarde eu mandaria esses mesmos testes para o Correio, e por isso que eu estou mostrando, para os Correios, né? E por isso que eu estou mostrando para vocês. Então, vejam, é a mesma temática, era uma história de dois pesquisadores que tiveram material rasgado por um macaco, isso apareceria no livro como um drops dentro de um almanaque sobre o bicentenário, sobre a independência do Brasil, né, comemorando o bicentenário, e teve toda uma discussão de qual seria a linha de ilustração, né? E aí esse material também serve para mostrar um pouquinho do meu estilo de desenho. Eu tento fazer um trabalho que varia bastante, inclusive para ter mais alcance de mercado. E me diverte não ter um estilo muito marcado, e sim essa diversidade de possibilidades. E aí veio o livro, né, o Almanaque do Brasil nos Tempos da Independência. Eu destaquei aqui a capa e algumas ilustrações do interior, né? Vocês veem que tem uma simulação, respondendo um pouquinho a pergunta do Piton, tem uma simulação de estilogravura, mas tudo isso é arte digital. Basicamente, é como se eu desenhasse à mão, eu desenho num tablet, né, numa mesa digitalizadora, e o desenho já sai na tela, e eu trato na tela, enfim. Então, parece muito com um desenho feito à mão. O esforço mecânico é o mesmo de desenhar à mão, mas eu uso o computador. E aí a gente tem essa simulação da xilogravura, que foi a brincadeira aí para o Almanaque do Brasil. Esse livro foi muito bacana, vocês estão vendo duas pessoas aí que eu respeito muito, né? O Karnal e o Peninha, segurando o livro, indicando o livro nos seus canais, enfim. E esse livro repercutiu muito e acabou caindo nas mãos da historiadora dos Correios na época. E aí que começou a brincadeira, né? Por conta... tem uma coisa bacana para contar para vocês. Eu vou dar um pulinho para agradecer o professor Jurandir Malerba pelo seguinte: a primeira escolha da designer do livro foi esse tipo de ilustração, e eu confesso que eu fiquei muito infeliz. Eu não gosto desse trabalho. E, ainda bem, nem o professor autor gostou do trabalho, mas era uma linha de design escolhida tal,
com muito jeitinho, com várias tratativas e discussões, a gente conseguiu mudar para esse aqui. Eu, pessoalmente, acho que é muito mais rico e tem muito mais cara de Brasil, né? Lembrando aí o Nordeste, lembrando até as minhas raízes, né? Minha família paterna é nordestina, então trouxe uma potência maior para a ilustração. Só comparando de novo, né? Eu gosto muito desse trabalho. E isso aqui também seduziu o pessoal dos Correios, né? Especificamente nessa história em quadrinhos, em cordel, em xilogravura, que foi um capítulo sobre Maria Quitéria, né? Então, aqui contando a história de Maria Quitéria, o pessoal dos Correios se interessou muito por esse trabalho. Esse trabalho seria, inicialmente, o selo bicentenário da independência Maria Quitéria. Mas eu não podia vender essa ilustração, ela já era da editora, já era do livro, né? E fazer outra parecida talvez ficasse deselegante, enfim, o livro ainda não tinha sido lançado. E aí o que aconteceu? Nas negociações com os Correios, nós partimos então para o seguinte: olha, vamos fazer então, já que tem um espaço, nas conversas a gente foi descobrindo isso, tem um espaço para um bloco filatélico, vamos partir para um bloco, né? Por que não fazer o bloco filatélico? E aí veio a indicação para que a gente fizesse o bloco Personalidades, que, além de Maria Quitéria, contou então com o Cipriano Barata, com o Frei Caneca, Pedro Pedroso e Maria Quitéria, né? A partir, se eu só interrompendo um pouquinho, me dá um joinha se esse ritmo estiver bom para vocês. Tá bacana? Tá? Posso nesse ritmo? Tô indo muito Tá rápido, ótimo, muito devagar? Tá de tá boa? ótimo. Tá. Se vocês precisarem, me acelerem, me desacelerem, fiquem muito à vontade, tá? Bom, aí como é que começou esse trabalho aqui? Primeiro, com pesquisa. O pessoal dos Correios me municiou de material de pesquisa, de textos, para entender o que era o processo. E aí a gente vai para a pesquisa iconográfica. Quem são essas pessoas? Como é que era o rostinho dessas pessoas? Então, comecei a pesquisar no material que tinha. Ao mesmo tempo, pesquisar estilos de gravura e tal. O meu maior problema aqui foi o Pedro Pedroso. É uma figura muito controversa, foi um militar negro que lutou pela independência, mas ele assim como Maria Quitéria, eu pessoalmente acredito que seja por uma reação a essas populações, o negro, a mulher se colocando nas lutas de independência, eles são meio abafados, você vê a imagem muito deles muito até achincalhada, né? Durante a pesquisa eu escutei, por exemplo, que Maria Quitéria não foi lutar pela independência, não, ela foi atrás de homem no exército. Quer dizer, a pessoa põe a vida em risco, que amor, né? Então, assim, sempre tentando diminuir o heroísmo dessas pessoas. E Pedro Pedroso é uma figura quase esquecida, né? Então, eu pessoalmente achei bastante interessante poder contar com essa diversidade. Você tem um selo, um bloco que representa muito a população brasileira e tem uma diversidade até de posições e atuações, né? Então, vamos lá. E a partir disso, eu comecei a criar as artes. Como que acontece? O Correio dá um briefing, ele fala, olha, eu preciso disso. E aí a gente começa a dialogar. Essa equipe dos Correios, pelo menos, foi muito bacana. Essa equipe atual, né? Eu não sei como é que era antes, como será depois, mas esse pessoal foi muito bacana comigo, porque a gente teve uma troca muito viva. Eu tinha pouco tempo assim para desenvolver todo esse processo, respondendo as perguntas. Isso é muito dinâmico, porque você tem um tempo de desenvolvimento. Deixa eu só mudar aqui para a gente já ir olhando um dos desenhos. O tempo do desenvolvimento ele depende de aprovação. Então, se você não fizer uma aprovação rápida, vai demorar mais para desenvolver, né? Mas ele tem que ser aprovado pela equipe dos Correios, depois ele tem que ir para a Casa da Moeda para ver se tem algum problema no processo de impressão. Quem imprime os selos é a Casa da Moeda. Muitas coisas que eu vou falar aqui, eu sei que os filatelistas já sabem de cor, talvez eu chova no molhado, mas como a gente também convidou pessoas leigas no assunto, também estou trazendo algumas informações para abraçar todo mundo. E na Casa da Moeda, eles veem se tem algum problema com as aplicações propostas.
Depois a gente tem um processo burocrático até o selo ser impresso e lançado. Quer dizer, então, essa pergunta, quanto tempo demora, vai variar mais do tempo de conversa que o tempo de produção. Eu, particularmente, desenho rápido, até por uma questão de sobrevivência no mercado, tem que ser rápido. Mas eu gosto muito do período de decantação, de parar um pouco antes de desenhar e pensar sobre as questões, refletir sobre essas questões, levantar as minhas referências, e aí, quando sai para desenhar, é sentar e fazer. Né? De fazer assim, numa batelada mesmo, sair o trabalho numa tarde. Né? Mas tudo que vem antes eu não saberia medir exatamente em horas. Mas o prazo é apertado. Assim, a gente teve, para dizer assim, qual foi do primeiro contato até a entrega, 2 ou 3 meses, né? Contando aí essa variação. Bom, e se eu não responder as perguntas, vocês me cutucam de novo, tá bom? Vamos lá. Esse foi a minha primeira apresentação. Vocês percebem que está muito duro, né? Os personagens estão assim, olhando durinhos para a tela e tal. E o rapaz, o designer dos Correios, se não me engano, foi o Daniel. Eu confundo muito nomes, mas esse menino foi muito bacana. Ele foi muito delicado em dizer para mim que estava muito ruim esse selo, e eu concordo com ele. Tava muito ruim, tá chato, né? Porque eu estava ainda muito formal, eu estava muito preocupado, né? Nossa, vou fazer um selo. E aí ficou chato. Mas eu já sabia que eu queria trabalhar duas questões. Em cima, os jornalistas, os 2 jornalistas, que eram pessoas das ideias, né? Não menos heróicos e não menos sofridos nesse processo, mas as pessoas das ideias, Cipriano e Caneca, e embaixo o pessoal que estava na terra mesmo, indo para a batalha, né? Pegando em armas, tá? O Pedro e a Maria. E eu queria alguns elementos que trouxessem essa questão da brasilidade. Então, a vegetação, a questão do berimbau como objeto de luta, né? A gente pensa que o berimbau é só um instrumento musical, mas não, ele também, como a capoeira é luta, o berimbau também pode virar uma arma, então, enfim. E aí a gente partiu, depois dessa primeira negativa, que foi positiva, na verdade, partiu para esse trabalho que ele tem muito mais dinâmica, né? Ó, mexeu, né? Tá vivo. Antes estava estátua, agora está se mexendo. E vieram alguns dentro dessa proposta, já começam a nascer algumas ideias que eu vou mostrar para vocês aqui com figurinhas no processo de finalização. A finalização começa com estudos de cor. A gente queria manter as cores nacionais, mas evitar qualquer relação com alguma propaganda nacional. O símbolo nacional, a bandeira nacional, ela estava muito ligada a um movimento político. E o selo não tinha que estar ligado a movimento político, né? Ele tinha que estar ligado ao Brasil. Então, isso começou a gerar talvez uma confusão, né? E para isso teve a inserção de um outro elemento que foi a terra, a cor da terra. Comecei a pensar muito nos bonequinhos de barro nordestinos e tentar usar a cor do barro do Nordeste, né? Aí já entrou a espada também, porque se eu estou falando de diversidade, por que deixar só 2 berimbaus? Então vamos colocar um elemento do lado que traga a arma, uma outra arma dentro dessa cultura bélica, né? Então traz a espada, traz o berimbau, traz alguns elementos que já vão variando, que eu já vou falar com vocês. Já surgiu nesse momento a figura de Dom Pedro, que eu queria muito desenhar Dom Pedro. Eu sempre gostei demais da figura de Dom Pedro. Eu falei, poxa vida, eu vou fazer a independência, não vou fazer Dom Pedro. Aí tem a questão da liberdade. Me pediram os 4 personagens. Eu dei um jeitinho de colocar lá Dom Pedro no lugar. Daqui a pouco eu mostro para vocês direitinho. Aí o selo já começou a tomar mais forma, né? A gente tem uma referência às cores do Brasil, mas também tem as cores da terra, né? Essa terracota e o chão mesmo do nordestino, né? Então ele já tem mais forma aqui, ele já chega no final. A gente sempre trabalha com as marcações do selo. Eu sempre desenho já com o limite. Só que para efeito didático eu não deixei aqui para vocês poderem apreciar melhor a arte. E aí vamos a alguns elementos, tá? Primeiro, a figura dos 2 jornalistas, dos homens das ideias, eles têm a mão, né, gritando aqui, assim, né, gritando as ideias, proclamando as ideias. Então essas ideias saem como passarinhos,
a liberdade, mas saem também como panfletos. E até hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê muita propaganda de traz a mulher amada amarrada a seus pés, né? Joga-se búzios. Mas os panfletos antes eles eram colados em postes, esses lambe-lambes eram jornais, né? Então eles surgem como jornais. Então tem esses panfletos das ideias dos jornalistas. Embaixo eu tenho bastante elementos nordestinos, aqui as casinhas do Nordeste, né? Bem representadas aqui, até dando essa noção de profundidade, de uma coisa que se espalha pelo território. O caju. Esse caju é uma homenagem especial para dois primos que eu amo muito, assim, até o meu Toninho lá de Pernambuco, de Recife, e há uma experiência que a gente teve com um cajueiro, e eu falei, não, se eu tenho que representar o Nordeste, tem que colocar o caju aqui, que é uma homenagem a esses primos. Então eu tenho as armas, né, o berimbau de um lado, a espada de outro. Embaixo, se em cima eu tenho o grito, embaixo eu tenho a mão cerrada, porque eu estou indo para a luta, né? A gente vê muito esse movimento, esse gesto, perdão, quando se está falando de manifestações, enfim, isso acabou virando um gesto universal, então eu tenho aqui o gesto. Depois aqui outros elementos. Os passarinhos, dentro dos passarinhos, eu tenho uma homenagem ao meu amigo Javaroni, que é um tucaninho. Se vocês perceberem, esse passarinho aqui, ele está mais bicudo como um tucano, porque o Javaroni, ele gosta de tucanos, ele tem coleção de tucaninhos, né? E como ele me ajudou muito, me apoiou muito nesse processo do selo, me dando confiança, me explicando alguns pormenores da questão, eu fiz questão de colocar um tucano aqui para o Javaroni como uma homenagem a ele, para fazer ter o meu selo na sua coleção também. Falei, não, vai ser obrigado, é amigo, tem que ter o selo. Aí a gente tem outros elementos, por exemplo, a lagarta, aqui, que se torna borboleta, assim como o Brasil, né, mudou com a independência. A gente pode criticar esse processo de independência, tem muita gente que fala que o Brasil não é independente até hoje, e tal, mas a verdade é que antes era uma coisa, depois era outra. Então, essa mudança é a lagarta se tornando borboleta. O elemento central aqui é o sol da bandeira da Revolução Pernambucana, que foi uma das lutas de independência, né? A independência ela se distende para antes e para depois de 22, então de 1822, ela não aconteceu só naquele ano, ela vem acontecendo e depois ela continua, e a luta de independência de Pernambuco é muito importante. Então, fiz questão de colocar o solzinho aqui. Aí a gente tem essas duas figuras superiores, na área superior, perdão, elas foram maçons. Então eu quis colocar aqui também alguns elementos da maçonaria, né? A acácia, uma citação à acácia, a romã, né? como elementos maçônicos. E aí a gente parte para uma assinatura, foi uma forma de assinar o selo, mas como uma citação interna. A minha família, porque eu achava de verdade que eu não ia fazer outro selo. Para mim, outros selos, né? Porque na verdade aqui são 4, mas eu falei, que legal, fiz um bloco filatélico, né? E eu queria homenagear a minha família. A gente tem uma brincadeira interna que é chamar a Lúcia, um nome que vem de luz, de estrelinha, da nossa estrela, tal. E então essa estrelinha é uma homenagem à minha família, a Lúcia e a Ana sabem que elas estão aqui representadas, né, nesse canto do selo. Esse foi, então, o selo. E o carimbo? O carimbo, para mim, foi um grande aprendizado. Eu queria trabalhar o carimbo com um elemento diferente, fazer um plus. E aprendi que não dá, que isso para os colecionadores é de arrepiar os cabelos. O pessoal falou, não, você tem que colocar algum elemento do selo, né? E aí vieram as mudanças, né? Primeiro eu tentei colocar, eu queria muito trabalhar essa ideia do sol da liberdade, né? Tá no nosso hino, colocar o sol e tal, mas acabei jogando fora, porque começou a ficar muito elemento no carimbo, esse carimbo seria inviável, né? Ele vai sendo simplificado, o carimbo vai sendo limpo, vamos dizer assim, até chegar na sua versão final aqui embaixo, né? Com menos elementos, tal, mas mantém ainda o que eu acredito que seja a essência do selo, o falar sobre a liberdade, o lutar por liberdade e a liberdade, que são os passarinhos aí
voando, né? Essa ideia do voo, ainda aqui com o homem com a espada levantada. Esqueci de falar do Dom Pedro. Dom Pedro estava aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha o Dom Pedro aqui, né? Pequenininho aqui. Então tá aqui o Dom Pedro e o seu cavalinho. Eu quis dar um dado aqui. Isso, tem muita coisa aqui que é viagem pessoal minha. Eu me diverti muito fazendo esse selo. Mas tem um cocôzinho do cavalo do Dom Pedro aqui, né? Porque tinha o cavalo e o cavalo fazia cocô, como não? Né? A gente fica nesses quadros, né, que são quadros maravilhosos, tal, mas o cara estava lá na terra, estava lá no dia a dia. Tem até a história de Dom Pedro, inclusive está passando mal no dia da independência, não era bem um cavalo, talvez fosse uma mula, tem essa discussão toda. Então eu quis dar esse dado de realidade, pensando que se hoje as coisas são difíceis e a gente discute, por exemplo, hoje a gente estava falando do calor, imagina o que é isso num campo de batalha com sol a pino, né? Então, esses detalhes, para mim, mesmo que pequenos, estilizados como xilogravura, são bastante importantes no contar a história, na narrativa, né? Vamos lá. Posso passar para Santos Dumont agora? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Vamos lá. Quando eu particularmente penso em Maria Quitéria, eu tenho uma associação com aquele chapéu de guerra dela. Sim. É uma associação direta. Qual é o mote de tirar o chapéu dela ou fazer a correlação com o chapéu? De onde vem Esse essa aqui, né? criatividade? Isso. A ideia do chapéu foi o seguinte: são duas questões. Primeiro, eu queria mostrar a pessoa na guerra, no calor da batalha, e segundo, é o espaço. Eu não teria espaço para desenhar a cabeça da Maria Quitéria junto com os amigos na mesma proporção se ela tivesse chapéu. Entendi. Tá? Se eu colocasse o chapéu da Maria Quitéria aqui, ela ia chegar até o cabelo do Cipriano Barata. Então, assim, eu teria essa obrigatoriedade de tirar o chapéu da Maria Quitéria. Deixa eu só ver se nas referências tem alguma coisa. Não, nas referências não tem. Mas eu já vi, na pesquisa eu vi alguns desenhos dela sem chapéu. Então, me senti à vontade para fazer isso também, viu, Reinaldo? Não, legal. Obrigado. Deixa eu ver se eu respondi para todo mundo. Então tá, então a encomenda foi feita por um convite, a partir de um outro trabalho. O tempo é variável, nesse caso demorou 3 meses. Tenho liberdade sim, mas dentro de uma faixa, né, de segurança. Tem algumas coisas que podem acontecer, outras coisas que não podem acontecer. O pessoal vai colocando, vai discutindo, né, de uma forma muito cortês, muito bacana. A gente falou das temáticas. Eu pessoalmente gostei demais de fazer esse selo aqui por conta da questão da diversidade que ele representa. E a entrega foi toda digital. Esse material foi todo elaborado. Ele vem de estudos à mão. Vocês vão ver agora no Santos Dumont, eu mostro melhor isso. Ele vem de estudos à mão. Eu desenho muito à mão para soltar as ideias naquele período de reflexão que eu falei para vocês. E depois eu jogo tudo isso aqui na minha frente e fico olhando mesmo para esses rascunhos, para esse material, e começo a trabalhar no computador, tá? Às vezes até digitalizo alguma coisa e desenho por cima, e assim nós caminhamos. Eu vou avançar aqui em Santos Dumont, mas se quiserem voltar depois para o Personalidades, podemos voltar. Esse aqui é o edital, o selo e o carimbo do Bloco Filatélico de Santos Dumont. O primeiro selo teve uma aplicação de verniz nas figuras, né? Aqui na apresentação não dá muito para ver, mas nas figuras e no texto. Esse selo teria calcografia. Todos os elementos em branco seriam calcográficos, seriam em relevo. Mas na última hora esse recurso foi cortado, infelizmente. Eu acho que seria bem rico para o selo. Ele foi inclusive pensado nisso, né? Para que as pessoas pudessem tocar o selo, enfim. Mas fiquei bastante satisfeito com o resultado também. Vamos lá falar do Santos Dumont. Processo de pesquisa. Miguel levantou a mão, Cordeiro. Desculpa, o Miguel É que eu não levantou a consigo mão. ver, então pode me interromper e vamos falando. Cordeiro, tudo bem? Oi, é o Miguel? É o Miguel, isso. Primeiro, agradecer a sua participação, Cid.
dispor a bater papo com a gente. Eu queria uma curiosidade assim rápida. Eu queria saber, por exemplo, você me falou de pesquisa, tal, você fez a pesquisa histórica, tal. Eu digo, vocês, os artistas, por exemplo, no seu caso específico, você olhou ou pesquisou filatelia, o que os países estão emitindo de selos atualmente, a qualidade gráfica? Agora você acabou me pegando você ia pôr em alto relevo essa parte branca do Santos Dumont, isso aí não foi aprovado, ou a Casa da Moeda talvez não tenha recurso para fazer? Eu digo assim, a parte filatélica, você olhou alguma coisa que outros países estavam fazendo filatelicamente, a qualidade do material, a impressão gráfica, esse tipo de coisa? Ô Miguel, eu tive aqui no Santos Dumont, inclusive, eu vou falar bastante disso, assim, achei bem legal você ter feito essa pergunta. Sim, eu fiz uma pesquisa também aí de imagens pela internet do que eu consegui encontrar desse material, né? A gente tem, no caso do Personalidades, alguns personagens que aparecem muito, outros personagens. Pedro Pedroso, por exemplo, eu achei 2 ou 3 referências dele. Maria Quitéria, bastante, em livros, em selo. Então, variou bastante a possibilidade. Santos Dumont tem muita coisa, e muitos selos internacionais também. Eu acredito que tem até uma página que eu vou mostrar. Sobre a calcografia, foi o seguinte: conversando com o pessoal dos Correios, veio a ideia no Personalidades da gente fazer a cobertura com verniz destacando os rostos e o texto, e o berimbau, a espada. Aqui foi no briefing, no próprio briefing dos Correios, era uma ideia do pessoal dos Correios, da designer, fazer com calcografia. Então eu fiz pensando nisso, mas eu não sei te dizer, viu, Miguel, qual foi o problema. Eu sei que foi para a Casa da Moeda para aprovação e daí veio que não teria mais esse recurso. Imagino que seja pelo montante de impressões que eles têm, deve ter sido feito um reajuste ali das rubricas, dos orçamentos, e aí cortou-se alguma coisa. Infelizmente cortou o relevo desse selo, que é sempre uma coisinha a mais, a gente fica mais feliz, né, Miguel? Tem um trique-trique ali, a gente fica mais contente. Mas acho que ele assim, eu penso muito em fazer esse tipo de processo. Eu trabalho também com ilustração e com design, capa de livros, e a gente sempre pensa em como um efeito vai valorizar a peça, mas se esse efeito não ocorrer, como a peça continua sozinha. Assim, eu procuro sempre evitar depender de um efeito, né? Então, eu entendo isso como um efeito especial. É como numa apresentação de PowerPoint. A apresentação de PowerPoint, se tiver um efeitinho de transição, uma brincadeira, é legal. Mas se não tiver, ela tem que funcionar, né? Mais ou menos essa lógica. Agora, uma coisa que a gente conseguiu manter nesse selo, que eu acho importante, isso é muito importante para o selo, é esse recorte da nuvem. Porque ele conta uma história, né? Eu estou falando nuvem quando eu vejo esse recorte, né? O relevo seria só uma brincadeirinha, tá? Vamos lá, se eu não te respondi, pode me interpelar, Não. tá? Eu consegui entender o que ocorreu. Seria realmente muito mais impactante no bloco esse alto relevo, mas infelizmente não aconteceu. E eu vejo que você tem no começo da sua apresentação, você falou de estilo. Realmente, você muda da água para o vinho, do bloco para esse outro bloco aqui, né? Acredito, eu não entendo de arte, mas acredito que são estilos totalmente diferentes. É isso? São desafios diferentes, inclusive, e isso foi briefing dos Correios. Eu lembro que o Daniel me falou: olha, você mandou aqueles. Lembra que eu mostrei lá no começo, né? Os 3 desenhos. Ele falou: você mandou aqueles desenhos diferentes, vamos fazer outro agora. Vamos fazer diferente mesmo? Então, vamos embora, né? E aí eu acho que ele ficou bacana. Eu acho até que ele ficou mais popular, esse selo. Eu, pessoalmente, se fosse para escolher no meu top aqui, eu escolheria o Personalidades. Mas eu acho que esse selo aqui ele tem um impacto muito maior e ele atinge muito mais pessoas, inclusive crianças, né? Que o outro trabalho que ele é mais restrito, assim, é mais segmentado, né? Então, vamos lá.
Bom, aqui, entrando no que eu acho que pode ser interessante para vocês, a pesquisa. Então, teve uma pesquisa iconográfica muito grande, não só dos desenhos de Santos Dumont, como da caligrafia, porque eu sabia desde o começo que eu queria simular a caligrafia do Santos Dumont. Isso foi uma ideia que me bateu, eu falei, não, tem que parecer que o Santos Dumont escreveu esse selo, né? Então, eu comecei a procurar cartões postais, cartas, tal, para tentar entender o Santos Dumont. E no processo de pesquisa, eu conheci uma figura muito bacana aqui em Ribeirão. Quem me apresentou foi o Márcio Giavaroni, que foi o Zé Roberto. O Zé Roberto é um colecionador de Santos Dumont, ele adora Santos Dumont. Vocês devem conhecê-lo também, não sei se ele está aqui presente. E o Zé Roberto ele me ajudou muito. A gente passou uma tarde lá dentro da coleção dele, dentro da coleção mesmo, assim, fuçando nas coisas, olhando o material, me emprestou livros. Então, foi uma pessoa que me ajudou bastante nesse processo de pesquisa. E eu percebi uma outra coisa que eu queria também, era retratar Santos Dumont de uma forma diferente. Uma exigência dos Correios foi que a gente trabalhasse as casas, né? Então, eu fui pesquisar casas de Santos Dumont. Então, tem a Casa do Nascimento, aqui em cima, uma casa de moradia da família, a casa aqui na região de Ribeirão Preto, onde ele passou a infância, casa do pai, de Henrique Dumont, agora município de Dumont, antes Ribeirão Preto, né? E vou falar para vocês, eu fiquei apaixonado, eu já conhecia um pouco da história, mas eu fiquei apaixonado pelo pai de Santos Dumont. Assim, ele até me colocando como pai, eu fico observando muito como que os pais criam os filhos para poder tentar fazer um serviço melhor possível para minha filha, né? E fiquei assim besta de ver como o Henrique Dumont foi interessante em alguns momentos para conseguir catapultar o filho, né? E aqui era a casa de Henrique Dumont, que eu gostaria muito de ter retratado. A gente tem aqui a Encantada, né? E aí vamos caminhando. Santos Dumont foi um cara tão diverso, isso o Reinaldo pode falar bem, porque tem a relação com as cataratas, né? Fala assim, Santos Dumont, avião, você pode falar Santos Dumont, cataratas do Iguaçu. Você pode falar tanta coisa de Santos Dumont, que se fosse para colocar tudo que Santos Dumont fez num bloco filatélico, não cabe. Então, eu entendo que esse bloco é uma redução do peso histórico e do exemplo criativo que foi Santos Dumont. Então, eu tentei fazer um bloco bem diverso também, tá? Dentro do possível, né? Ó, aqui eu comecei a levantar as imagens, alguns selos do Santos Dumont. Achei interessante algumas coisas. Por exemplo, a gente vê esse selo aqui no canto, bem embaixo, Santos Dumont com um chapéu diferente, né? Aqui ele aparece sem o chapéu, tem uma moeda que ele aparece velho, sem o chapéu de lado, uma moeda bonita. Aqui ele com outro chapéu também, mas não tem jeito, né? O chapéu de Santos Dumont, você tirar é meio que tirar a marca, né? O chapéu e o bigodinho, isso não tinha como tirar. O chapéu abafado, né? Esse chapéu foi um acidente, na verdade, não foi. Ele lançava moda. Santos Dumont, tudo que ele fazia virava moda, era um cara muito influente. A gente poderia entender que ele era um influencer da sua época, né? E aí ele desce num momento que ele tentou abafar um incêndio, um dos dispositivos voadores dele, com o chapéu, ele desce com o chapéu estragado, no dia seguinte estava todo mundo usando esse chapéu, então, assim, virou uma marca. Tem muitas lendas também em torno do Santos Dumont, até inventos que não foi ele que fez, mas que são atribuídos a ele, enfim. E aí eu comecei a pesquisar, e o que me pegou um pouco foi o seguinte, Santos Dumont era uma pessoa, ele é colocado como uma pessoa triste. E eu acho muito triste essa imagem dele, muito triste para nós, assim, você vê um cara que foi tão pleno como ele, teve um final de vida trágico, né? Marcado aí pelo seu suicídio e tal, as crises de depressão, já tinha um histórico familiar com essa relação da doença mental, né, a depressão como doença mental, e aí ele vem com essas crises, então a gente fica retratando Santos Dumont como aquele cara triste, decepcionado pelo avião ter sido usado na guerra, mas eu fico imaginando que ele teve uma vida muito rica, muito bem vivida, muito plena. Então eu queria fazer Santos Dumont sorrindo. E eu comecei a perseguir essa imagem, né? A gente tem aqui
nesse impresso, talvez um esboço de um sorriso, mas muito contido. Eu comecei a pesquisar, falei, caramba, será que não tem Santos Dumont sorrindo, né? E aí eu consegui encontrar algumas imagens dele, sempre taciturno, mas comecei a me perguntar o seguinte, tinha uma ideia, isso é uma viagem minha, tá? Naquela época, o homem tinha que ser sério. O homem não usava calças curtas, né? Até os anos 70, 80, você não podia entrar num ônibus de bermuda. Num restaurante, você sentava no lado de fora, não podia entrar num restaurante de bermuda. Nos anos 80, lembro do meu pai ser barrado no Rio de Janeiro, porque não podia entrar de bermuda num restaurante à beira da praia. Então tinha essa coisa da seriedade da imagem do homem. Então não sei até que ponto essa imagem séria e triste do Santos Dumont não era uma pose para foto. Fiquei com essa inquietação. Ainda quero conversar um dia com o historiador sobre isso. E aí eu comecei a achar algumas figuras mais espontâneas dele sorrindo. E, poxa vida, vai ter esse tipo de material é que eu quero. Isso que me interessa, né? E muito nessa imagem aqui, ele pilotando, não pilotando, né, em solo, mas aí na pose de piloto, é que me chamou a atenção. Falei, caramba, é por aqui que nós vamos, né? E comecei a pensar também na ideia da criança que brinca de voar. Então, tem uma figura da criança voando que, para mim, é muito importante. Assim. Aí vem os estudos, né? Eu já sabia dessa ideia da mão elevada, já sabia que eu não queria o Santos Dumont triste, então eu comecei a desenhar primeiro triste, falei, caramba, mas tá faltando alguma coisa, o que que é? Então aí veio a ideia dele sorrindo, né? O homem voa, aí talvez misturar Santos Dumont com nuvens, tinha um pensamento assim, começar a pensar em alguns insetos. Aí na conversa com o Zé Roberto, eu descobri que ele também colecionava joaninhas. Eu comecei a pensar na libélula, né? O demoiselle, o avião, a libélula. Por que não uma joaninha, que é um bichinho tão bacana também, tão bonitinho? Enfim, material de pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, esse processo é tão doido que eu fico desenhando até em... Isso aqui não é uma nota de... Não é uma nota de bar. Mas eu tenho um desenho até feito na notinha do bar. Sabe quando você vai pagar a conta, vem a notinha. Eu falei, nossa, tive uma ideia. Vai lá e desenha. Né, para guardar a ideia. Mas onde tem um cantinho, eu vou rabiscando enquanto estou com isso na cabeça. Aqui, nesse canto, tem um esboço dos degraus da casa da encantada, enfim. E algumas ideias, né? Ele voando sem nada, criança, a casa de Cabangu, a encantada, alguns rabiscos nesse sentido, né? E num determinado momento, a certeza, não, eu vou fazer Santos Dumont feliz. Eu até escrevi isso para ficar como uma marca e colei aqui do lado do computador. Então veio esse primeiro esboço, que seria em cima Santos Dumont comemorando, né? Voilá! As invenções, mas também começando a abrir esse gesto para o voo, né? O texto, 150 anos de Santos Dumont, e abaixo, 2 selos com as casas, né? Aqui já aparecendo ainda uma ideia da casa de Dumont, onde ele passou a infância, da nossa região aqui em Ribeirão Preto, mas o selo cortaria aqui, isso para mim seria um problema. Então começamos a pensar nesse sentido. Aí vieram os outros desenhos, né? Então, os desenhos dos balões e aviões aqui em cima, o 14 bis em destaque em um dos selos, com certeza a casa de Cabangu, e depois eu optei por fazer as casas de infância, a Cabangu e Dumont. Aí um passarinho no ninho, que é um pouquinho da referência aí da família, Vocês viram que eu gosto muito de família, né? Eu gosto da ideia de família. E a família, o pai, enfim. E o menino, vieram junto com esses elementos algumas ideias, que ele falava, né? Que as coisas são mais bonitas vistas de cima e que homem voa. Não sei se vocês sabem dessa história, mas Santos Dumont, quando era moleque,
era taxado de maluco, porque numa brincadeira de roda em que se perguntava cachorro voa, não, passarinho voa, voa, galinha voa, não, né? Tinha que falar rápido, tipo um morto-vivo, para fazer o pega com as crianças. Ele sempre perdia, porque quando se perguntava se homem voava, ele gritava que voa. Homem voa! Né? Desde moleque, essa criatura sabia que ia voar, né? Então eu falei, não, isso aqui tem que estar retratado de alguma forma. Então, a ideia era essa, 14 bis aqui, a criança aqui. Mas evolui o trabalho. Aqui eu já mostro uma fase em que aparece a caligrafia dele. Eu fui copiando por cima mesmo de algumas letras, montando aqui num processo bem de falsificação, né, da letra do Santos Dumont aqui para conseguir fazer, copiando tudo. E aí veio uma negativa dos Correios. Eles queriam a casa de Teresópolis. Eu precisaria colocar a Encantada de qualquer forma. Isso era uma obrigação do selo. Então, não coube mais a infância aqui na região, o que eu troquei pelos pés de café aqui na frente. Então, assim, era a grande fazenda de café, então eu pensei o seguinte, então, se eu estou vendo Cabangu de um lado e a Encantada de outro, eu estou olhando a partir da minha região, eu estou olhando a partir de Dumont, então eu olho os cafezais para poder enxergar as outras casas. Eu sei que isso é muito poético, assim, é muito viagem pessoal, mas eu estou abrindo aqui o baú para vocês, mas de qualquer jeito, a cidade de Dumont e a região de Ribeirão Preto está representada aqui historicamente pelo café, né? Em que fica aqui a ideia dos passarinhos ainda. O menino ganha o espaço à esquerda para eu contar a história, ele nasce e cresce, né, no ritmo da nossa leitura, e então o menino tentando voar de um lado e ao mesmo tempo, já que o selo mistura o tempo, mistura os espaços, eu tenho ele criança querendo voar e do alto já vendo as coisas mais bonitas lá de cima. Aí o processo de finalização, uma capa de cor, né, alguns estudos de cor, às vezes meio rabiscados, tá, mas eu já tenho uma capa não, uma camada de cor, perdão, depois um tratamento de cor mais afinado, deixa eu só voltar aqui para vocês compararem, e isso eu devo muito à minha mulher, assim, aqui em casa as coisas funcionam, a gente trabalha muito, ela também é designer, a Ana é especialista em design editorial, e aí a gente troca muito, ela está fazendo um trabalho, eu vou lá e dou palpite, eu estou fazendo um trabalho, ela vem e dá palpite, a gente fica nessa troca. E aqui foi muito isso. Assim, ela chegou e falou assim, poxa, mas esse colorido está meio morto, você está fazendo uma ode a Santos Dumont, vamos pôr mais cor aí. Ela fala, põe um amarelo aqui, faz assim, e fica bonito. Ela sabe colocar cor que eu não sei. Então, ela me ajudou bastante no colorido aqui. E aí a gente já tem, então, o selo finalizado, né, com essa história. Bom, e o tratamento final, que é sutil, mas esse tratamento de sombra e até uma variação no contorno ilumina muito e dá volume para o personagem. Eu estou piscando aqui para vocês poderem perceber como faz diferença esse material. E eu pus um elemento nos 45 do último tempo, eu resolvi colocar joaninhas aqui, que se confundem um pouquinho com as bolotinhas do café, mas que são, como eu fiz para o Javarone e o Tucaninho, eu coloquei aqui para o Zé Roberto as joaninhas, né, como um agradecimento a ele aí por ter me ajudado tanto no processo de pesquisa. Então, agora eu vou trazendo alguns elementos para vocês. Vocês já conhecem, eu não conhecia, eu achei o máximo, fazer, escrever alguma coisa em algum impresso com corpo 1.4. Para vocês terem uma ideia, quando a gente trabalha com design, você chega num limite, assim, um limite já desagradável, de corpo 5, corpo 6, quando você está fazendo cartão de visita. Mas não é legal, é muito pequenininho. Aqui foi corpo 1.4, que são as referências das casas, né? A nomenclatura aqui, a nomeação das casas, né? Quando o pessoal dos Correios me mandou a referência, porque eles queriam que tivesse escrito, eu falei, olha, não vai caber, tem muita coisa, porque senão vai encavalar aqui com o homem voa e com as coisas são mais bonitas, tal. A menina falou, usa microtexto. Eu falei, mas não vai caber, eu já estou usando microtexto. Ela falou, não, amigo, você não sabe então o que é microtexto, vou te mandar uma referência. E me mandou uns selos de flor. Eu falei, mas não estou vendo aqui, onde é que está? Ela falou, dá zoom.
Aí eu enxerguei, cara, eu achei isso tão fantástico, tão bacana, né? Só uma potência mesmo de impressão muito legal consegue fazer esse tipo de coisa, né? E aí a impressão na Casa da Moeda é muito refinada, né? E a gente consegue ter esse tipo de intervenção aqui. Aí, nessa linha, eu falei, então vai dar para pôr degrau na Encantada. Então, tem os degraus aqui da Encantada, que ele sobe a escada só com o pé direito, né? Ele, não, ele começa a pisar com o pé direito, e é um pé para cada degrau bem marcado aí, né? É uma marca da casa. Eu falei, então eu vou fazer isso. E aí apareceu aqui a escada com detalhe, né? Pequenininho. Depois a gente tem o Cartier. O pessoal fala, ele inventou o relógio de pulso. Parece que não foi bem assim. Na verdade, ele pediu ao Cartier que fizesse uma adaptação, e outras pessoas falam que o Cartier, desculpa, a história que ele pediu para o Cartier fazer uma adaptação, mas me parece que, na verdade, foi que o Cartier fez uma homenagem a ele. Né? Então, tem essa discussão. O importante é que o Santos Dumont usou o bendito do relógio de pulso e lançou moda de novo, como ele fez com o chapéu. Né? E aí a gente tem aqui a fivelinha, tá? Eu não desenhei o relógio, a mão está para trás, o relógio era um adereço menor, mas eu fiz questão de aparecer aqui a referência. Algumas plantas se assemelham a mãos elevadas, porque Santos Dumont foi muito aplaudido em vida, né? Não foi um cara reconhecido depois da morte. Então, eu quis colocar essa questão dos aplausos e tal. Como eu estava num cenário rural, não dava para ficar enchendo de pessoas, eu resolvi colocar as plantas parecendo mãozinhas. Essa verde, bem mais literal. Depois a gente tem as joaninhas, aqui embaixo, que o Zé Roberto aqui que me ajudou. E eu resolvi também fazer uma assinatura. E eu falei, caramba, agora eu não vou fazer um terceiro. Impossível que eu vá conseguir fazer um terceiro selo, porque é difícil fazer. Então agora eu vou fazer uma assinatura mais pessoal. E aí o menininho, Santos Dumont, pequeno, eu me baseei em algumas fotos minhas quando pequenos. Na verdade, eu não achei a foto, me perdi aqui quando eu montava a apresentação. Eu estou um pouco mais novo nessa fotinho que eu coloquei, mas vocês veem que tem uma certa semelhança, tá? Não é uma caricatura, não é a ideia de um desenho hiperrealista, mas para mim é uma citação e uma assinatura pessoal. E no carimbo, eu quis fazer, como o meu amigo Miguel colocou bem, né? Foi um estilo muito diferente. Então, eu quis, pelo menos, deixar marcado no carimbo que tem uma relação entre um trabalho e outro. E os passarinhos são importantes nos dois selos, cada um na sua simbologia, né? Um porque representa a liberdade, outro porque representa a criatividade, o voo. Então, eu coloquei a mesma forma dos passarinhos nos dois carimbos. E aí a gente tem esse elemento de junção que, para mim, é importante porque são duas obras do mesmo artista. Quer dizer, claro, quem não é cuidadoso para ler o nome dos artistas, talvez nunca faça essa referência, talvez a pessoa não tenha acesso ao carimbo, mas, de novo, para mim, isso é importante, e agora que vocês sabem, eu acho que esses detalhes podem ter alguma importância para vocês também. Espero que tenha, né? Espero que eu tenha despertado algumas questões. Então é isso, se qualquer contato que vocês quiserem comigo, @Cordeiro de Sá. Meu site, muito desatualizado, é www.cordeirodesá.com.br, Facebook, @Cordeiro de Sá, Instagram, que hoje é a minha rede social mais utilizada é o @Cordeiro de Sá, meu Linktree, Linktree/Cordeiro de Sá, quer dizer, você me acha escrevendo meu nome inteiro aí, você me acha fácil, tá? Espero que não me ache no Jus Brasil, nem no Serasa, no SPC, me ache só nas minhas redes e meus canais, mas a gente fica em contato. Gostaria muito de manter contato com vocês. Tem uma E aí, estou pergunta da aberto Mônica. perguntas. Como seria fazer com a temática de Cândido Portinari? Como você se vê pesquisando sobre o que fazer? Olha, Cândido Portinari seria uma beleza. A gente tem aqui na região de Ribeirão Preto a Casa de Portinari, Museu Casa de Portinari, que é um museu belíssimo. Inclusive tem, se vocês não conhecem, não vieram para Ribeirão, nunca foram a Brodowski,
vale a pena entrar no tour virtual do Museu Casa de Portinari. Tem o museu e o tour pela casa, muito bem feito, e do lado a capela que ele fez para a avó, a Capela da Nona, que é muito bacana porque ele colocou na Capela da Nona vários personagens cristãos, né, vários santos, mas com o rostinho de gente da família dele, o filho, a mulher, um amigo, tá todo mundo lá. E a casa, fora os jardins, que são maravilhosos. Então, eu acho, Mônica, que se eu fosse pesquisar Portinari, eu ia morar na casa do Portinari uma semana, que é um lugar que eu adoro. Eu visito esse museu, assim, umas 6, 7 vezes por ano. Sempre que dá para escapar, eu vou lá para Brodowski para aproveitar esse museu. Então, seria o meu recanto ali para fazer essa pesquisa. E Portinari é importantíssimo, né? Fazer um selo sobre Portinari seria uma grande honra também. Mais perguntas? Sim, o Cordeiro, nessa evolução, né? Essas várias fases que você apresentou do bloco, cada uma dessas fases é apresentada para o Correio comentar, ou você faz a fase, você faz uma autorreflexão e decide o que manter ou o que não manter? Os dois. Tem alguns momentos aqui que eu apresentei, porque eu acho que foram importantes para o meu processo criativo, são marcos, né? Me preocupei em mostrar isso para vocês, mas a maioria desses momentos foram partilhados. Então, era assim, era material que eu mandava, o pessoal já via, comentava, tá no caminho, não tá no caminho, põe a casa, tira a casa, isso é legal, isso, sabe? Isso dá certo, não dá certo, põe microtexto, tira o microtexto, enfim. Então, foi um processo muito dialogado, sabe, Reinaldo? Foi sempre bate e volta. E sempre com o Daniel? Não, foi o Daniel. Ah, Jesus, eu esqueci o nome da menina. Eu vou até procurar aqui para fazer ser justo. Eu sou muito ruim, pessoal, para nomes. Eu confundo nomes assim absurdamente. Deixa eu só achar aqui que eu vou falar para vocês quem foi. Eu não sei se foi a Maíra, que foi o meu contraponto aqui. Não, a Maíra foi a historiadora. Maíra, que hoje está em outro lugar, não está nos Correios, ela foi quem me trouxe para esse universo. Ela que pôs o livro do Jurandir Malherbe embaixo do braço e falou, tem esse maluco aqui, vamos fazer, né, para a equipe. Aí eu tive contato com a Jamile, tive contato com a Rosângela, enfim, teve eu estou falando que é Daniel, mas não é Daniel, eu acho É o que Daniel Efes. O Daniel Efes e a Jamile são os dois artistas do Correio que ficam lá em então Brasília. foi isso. Então é isso mesmo. Então eu não tô errando. Mas me perguntar nome é uma bagunça. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma confissão pessoal aqui. Eu, quando começava a namorar, inclusive quando comecei a namorar a Ana, minha esposa, eu já avisava, eu falava, eu vou trocar seu nome, não pense mal de mim, porque para chamar a Ana de Josefina era um pulo, assim. Eu confundo muito nome e veículos também. Falta esse parafuso. Então, às vezes, quando eu tenho que citar as pessoas, eu acabo pecando por esquecer os nomes. Eu deveria ter feito a lição de casa direito e colocado aqui no meu papelzinho, que nem eu fiz com as perguntas de vocês, o nome deles para falar para vocês. Mas é a equipe dos Correios, um pessoal a quem eu devo muita gratidão. São duas pessoas fantásticas, tanto Daniel Elfes quanto Jamile são duas pessoas fantásticas, profissionalmente e pessoalmente. Essa ideia desse corte de nuvem, de quem foi? Foi minha. Eu podia trabalhar com corte. Foram duas coisas. Olha, você vai poder cortar, fazer o formato que você quiser. Eu lembro que a primeira ideia era fazer um selo redondo. Falei, gente, dá para fazer selo redondo? Né? Eu queria fazer um negócio muito esquisito, assim, selo triangular e tal. Mas aí acabou sendo inviabilizado porque já teria um selo redondo lançado próximo, isso ia ficar meio carne de vaca, e porque ia me comer muito espaço. Então, o problema da criação de arte, problema é um desafio, né? Não um problema, é que você tem que trabalhar com um espaço muito pequeno, e ele é muito restrito porque vem o texto. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, aqui no Santos Dumont, que eu tenho esse texto aqui. Aqui, eu aproveitei que o fundo dele é escuro para colocar o nome do selo escuro, né? Aqui foi um problema, porque eu tinha o fundo que, de repente, clareava. Então, essa árvore aqui, por exemplo, ela entrou para conseguir resolver esse espaço aqui.
né? Aqui esse pedaço de folhagem também entrou depois para conseguir resolver a legibilidade, porque senão eu ia ter um verde muito claro e ia matar o texto em branco. Eu não queria ficar fazendo texto branco e preto, porque senão chama muita atenção para o texto. Quer dizer, você tem uns desafios bacaninhas, assim, um quebra-cabeça que você tem que ir resolvendo, né? Vejam que o texto todo de cima, ele está em espaço do céu, mais amarelado aqui, né? Numa ideia de nascer do sol. E os textos escritos, esse aqui não tem problema, agora esse aqui não cabia mais. Então, esse rosa, ele é clareado para poder dar legibilidade. Quer dizer, você tem que ficar pensando nisso o tempo todo, né? Então, isso é um desafio. E aí, fazer isso num texto redondo ia ser praticamente impossível. Um selo Que redondo. ótimo, porque é horrível de destacar um selo redondo. Então, ia ser mais um problema. Mas é que eu Ia achei bacana. Eu falei, ser... poxa, ia Não, ser bacana fazer. existe, o Correio lançou recentemente uma série de moedas brasileiras, os selos são redondos. Quem já experimentou tentar retirar os selos sabe o quão difícil é, porque normalmente uma das técnicas é vincar o selo na parte do picote, e com isso, com a fragilidade que você cria no papel, fica mais fácil de você separar. O selo redondo não tem como. É verdade. Não Uma tinha tarefa pensado nisso, insana. mas então deu certo. Não, fantástico, foi muito legal. Deixa eu deixar o resto do pessoal perguntar, depois eu faço outras perguntas que eu tenho aqui. Bom, eu estou com a mão levantada, acho que só eu. Cordeiro, que privilégio ouvir o artista explicando a obra. Sensacional, obrigado, viu? Eu que agradeço, de Eu verdade. queria saber se você estava de trabalhar com um corpo de 1.4. Eu acho que eu nunca vi uma coisa menor que 4, de corpo 4. Em que resolução você está trabalhando quando você está fazendo a obra? Cara, eu entreguei, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que eu entreguei em 450, mas trabalhei em 600 e reduzi. Ah, tá. Essa coisa de trabalhar em maior e reduzir é vício de analógico, porque em trabalhos analógicos, geralmente a gente fazia isso, né? Você faz grande para depois, quando fotografava, você ter redução e aí perda É do erro, resolução. perda do Aham, detalhe, né? Então, isso eu trouxe para o digital. Eu sempre trabalho com uma resolução estourada e depois eu reduzo. Então, eu certo. acredito que tenha sido 450, porque mais isso é o tipo de saída, né? A saída na impressão lá da Casa da Moeda não vai ser muito maior que isso. Agora, então eu acredito que eles imprimem em 300 mesmo. Eles adaptam Eu para queria. 300. O negócio é a qualidade do artefato de impressão, né? Aí é Certo. poderoso. Mas por isso eu perguntei, que é o seu limite de poder colocar detalhes, né? Não adianta você colocar o. Bom, você colocou o cocô do cavalo lá, né? Mas você colocar a mosca no cocô do cavalo não vai É. aparecer. Ah, e o cocô do cavalo é um ponto. Então, É, isso aí, às vezes o pessoal fala, deu uma sujadinha aqui, foi um erro. Né? Quando eu contei, virou cocô do cavalo. Antes era só um pretinho ali. Né? Eu é, precisei contar para vocês. Mas aqui não, aqui você lê o que está escrito. Eu falei, gente do céu, dá para ler mesmo. E foi engraçado que eu relatei das flores. Falei, não, essa moça me mandou selo errado, não tem nada escrito aqui. E tinha, né? Para mim foi uma descoberta muito bacana. legal. Obrigado. Então, vou eu aqui mais uma pergunta. O tamanho do selo, quem define a área? Tem o Fernando Veiga aqui, deixa o Fernando perguntar, depois eu volto. Fernando, Vamos por lá, favor. Fernando. Acho que está sem som, viu, Fernando? Se puder ligar aí, ou mandar pelo chat. Ah, Pronto. beleza. É porque sou, eu sou, com essas tecnologias, eu ainda tenho um pouco que aprender. Aí fico procurando as teclas, né? Bom, mas, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o seu trabalho, né? E a apresentação, eu tinha um compromisso, adiei o Obrigado, compromisso, cara. eu ia sair no meio da apresentação, mas não só, né, a demonstração do conhecimento que você tem que ter da imersão no tema, né, para você criar, que eu não sabia que tinha tanto. Para mim era chegar,
vou desenhar sobre Santos Dumont e pronto. Tem aqui, eu tenho outras imagens, vou fazer digamos assim, uma cópia, mas ao meu jeito, né? Mas eu vi que tem um estudo por cima disso, né? Então foi muito bom para mim saber disso. E a maneira que você transmite para a gente, né? Que mantém a gente ligado, né? Poxa, muito obrigado. Por isso Muito que obrigado. por isso que eu estou dizendo que eu tinha um compromisso certo, mas eu disse, não, peraí, vamos botar um pouquinho para mais tarde. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Cordeiro, com relação ao contrato com os Correios, certo? Essa parte do material que é produzido, certo? É uma curiosidade que eu tenho de muito tempo, pertence totalmente a você? Tem algum tipo de compromisso com os Correios de você, por exemplo, doar para alguém ou comercializar, alguma coisa assim? Todo esse material de projeto, esboço, eu queria saber se tinha alguma coisa contratual com os Correios, né? Tá. Não, a questão é a seguinte, não há... vamos dividir duas coisas, né? A gente fala assim, os direitos autorais e os direitos de uso. Direito autoral a gente não perde, eu vou ser sempre o autor dessa peça, né? A não ser que eu faça um trabalho, por exemplo, como ghostwriter, aquele cara que vai escrever a história de uma celebridade e a celebridade vai assinar como se o livro fosse dela, né? Há muito esse trabalho sendo feito, né? Então, não é o caso. Nesse caso, aparece meu nome, eu sou o autor e o direito autoral é meu. Não dá para alguém pegar essa peça e sair dizendo que foi ele que desenhou, né? Agora, tem os direitos de uso. Os direitos de uso são de quem? São dos Correios, porque eles me pagaram por tarefa, né? Então, por exemplo, quando a gente faz livros, às vezes a gente ganha pelo livro vendido, e às vezes a gente ganha por tarefa. E isso varia esse contrato de direito de uso. No caso dos Correios, a gente faz a cessão dos direitos de uso. O Correio vai usar essa arte final para ele ad infinitum. Agora, todo o processo anterior, ele não é contratado. Então, pelo que eu entendi, assim, o esboço, artes de meio de caminho e tal, eles não têm uma contratação. Isso eu tenho que entregar para o correio porque eles vão queimar depois ou vão guardar num cofre. Não, isso aí é processo, e o processo não faz parte do acordo, né? O que a gente tenta, como a gente tenta trabalhar? Usando como material de divulgação, né? E mostrando como material didático, material educacional. E aí você não tem problema nenhum em comercializar esse material, por exemplo, se você tiver algum interesse nesse sentido, porque não conta em contrato. Acho que vale uma boa educação, um bom senso, de você respeitar as partes, né? Você não fazer alguma coisa sem citar os parceiros, enfim, eu sempre tomo muito esse cuidado. Geralmente, Fernando, por exemplo, eu vou citar a minha área de quadrinhos. Todo o material que a gente faz de histórias em quadrinhos, eu já editei alguns livros, já trabalhei como quadrinista, a gente faz material alternativo de histórias em quadrinhos, muito focado aqui em Ribeirão Preto, como bem disse o Zé no começo, RPHQ é Ribeirão Preto, Histórias em Quadrinhos, né? Uma sigla para falar Ribeirão Preto em quadrinhos, e tudo está disponível na internet, porque a gente já ganhou em editais, em apoio governamental ou com patrocínios, a feitura desse material. Só dois projetos nossos, um livro e um livro de biografia de um roteirista brasileiro e um quadrinho que o artista editou conosco, mas ele ainda vende os quadrinhos, é que a gente não disponibilizou gratuitamente. Mas tudo que a gente recebe, a gente põe para frente, porque a ideia é a seguinte, eu acho mais importante que as pessoas vejam, contemplem e joguem isso para frente também,
do que eu ficar guardando isso para mim e só eu vejo. Entendeu? Não sei se eu respondi, se eu me perdi um pouco no final da sua pergunta. Não, era isso mesmo. É porque na filatelia, por vezes, aliás, é uma das coisas que a gente busca também, alguma material que participou do processo de produção do selo, certo? Sim, Então, sim. as provas, por exemplo, né? As artes finais, então tudo isso é interessante para a filatelia também, sabe? E eu Sim. queria saber, porque eu nunca é difícil ver um material desses, né? Eu queria saber o que o correio, você explicou muito bem, tá? É exatamente isso que eu queria saber. Se o material da produção era seu ou era do correio? O Ah, não, material não. é seu, Esse todo é material seu. é meu, assim, porque não, a gente nem fala sobre isso. O meu Uhum. contrato é entregar um arquivo Legal, digital. final. Você entrega a arte final ao. Entendi. Muito Isso. obrigado. Eu que agradeço, Parabéns mais e uma vez, agradeço hein? mesmo pela sua participação, viu, Fernando? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Obrigado. Eu agradeço. O James está com a mão levantada, Cordeiro. Na sequência da pergunta do Fernando, nosso amigo, como ele falou, o processo, né, a arte final do selo é uma coisa, obviamente, única, né? Em alguns países, o artista recebe de volta, quando era ainda, né, no modo analógico, e isso vai parar na coleção. Isso é um item muito procurado, né, porque por ser único. É só comentar com você que essa é uma das consequências da digitalização, né? A gente não vai ter mais essa peça final, assinada pelo artista. É o Mas, que. Mas você terminou? posso complementar? Posso? Não, O que tem acontecido, e aí eu vou pela analogia à gravura, né? A gravura ela é um tipo de arte que você faz uma matriz, né? E imprime como um carimbo, né? Então a xilogravura, a linoleogravura, enfim. Hoje se faz digital. Então, como que eu vendo gravuras digitais, xilogravuras digitais, se ela não é xilo? Xilo é madeira, né? Então, ela não... Chamam de xilogravura, mas não é mais xilo. Ela tem o estilo da xilo e tal. A gente faz prints em material... pode ser feito print na empresa aqui do lado de casa, uma impressão, ou a gente pode fazer um print de altíssima qualidade, papel de algodão, papel que dura 300 anos, tal, enfim. Bom, acredito que dure, porque eu não vou estar aqui para contar, mas o fabricante mostra quimicamente que ele vai durar tudo isso, que são os fine arts, né? Então, hoje, para você vender gravuras, você pode vender, como eu falei, no digital normal, que o preço é muito baixo, e você assina, data, numera, enfim, é importante esse registro e essa honestidade com o registro. Eu não posso dizer que eu fiz 10 gravuras e que aquela é a cópia 1 de 10 e depois fazer mais 10, senão eu estou passando a perna em alguém, né? Mas o fine art ele acaba sendo um material mais caro de saída, mas ele garante mais a qualidade e a partir dessa marca pessoal, dessa assinatura, alguns artistas costumam até ter uma chancela, um carimbo, enfim, isso pode vir junto com um certificado de impressão. Os fine arts vêm com um certificado de impressão feito pelo impressor e assinado pelo artista para garantir que aquele material não é só uma cópia banal, que ele é uma cópia que vem de um trabalho digital, sim, mas que ele está plasmado no papel como um objeto de arte. Outra coisa que é possível comercializar são os esboços feitos à mão. Então, pensando nesse registro que a gente sempre fica... Eu sempre fico com medo, assim, quando acaba a energia, eu não consigo mais ter minha arte para eu ver, né? Então, se não tiver energia elétrica, eu pego uma vela e olho o desenho que eu fiz no papel, né? Pensando nesse registro físico, também que tem essa multiplicidade de esboços, porque ele acaba sendo um histórico do meu processo criativo. Fernando está com a mão levantada. Peraí, deixa eu só aproveitar o embalo aqui, Fernando, desculpa. Como é que é feita a definição do tamanho do selo ou do tamanho do bloco? Era a pergunta que eu tinha ali atrás, só para eu não perder aqui. Qual é a liberdade e quem define a área de trabalho?
Reinaldo, teve um posicionamento que foi o seguinte: quando comecei a fazer o Bicentenário, o pessoal me mandou um catálogo dos Correios com blocos e com tamanhos de bloco, que agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas é um PDF com esses tamanhos de bloco, e com os tamanhos dos selos, né? Quadradinho pequenininho, quadrado grande, retângulo pequenininho, retângulo grande, possibilidades especiais, tal. E eu me lembro que no Bicentenário eu queria fazer um bloco um pouco maior, para caber mais elementos na borda. No bloco me interessava desenhar mais a borda. Mas a Jamile me falou, olha, não vai rolar, é melhor você fazer menorzinho, porque você vai ter mais facilidade de armazenamento, mais facilidade para se guardar o bloco e tal. Aí eu comecei a entender via Javaroni que tem a questão do colecionador também querer guardar esse bloco. Um bloco muito grande acaba sendo um problema, bloco com dobra, começa a criar problema para vocês nas coleções, né? E como o meu público parou de ser a pessoa que manda a carta e praticamente exclusivamente quem faz a coleção, eu comecei a pensar nisso. Então, é uma definição dada pelo mercado, vamos dizer assim, mercado de colecionismo, mas também pautada pelos Correios. Aí, dentro desse tamanho menor, que foi um pedido, não me lembro quanto é o tamanho de cabeça aqui do selo, eu tentei equalizar o que cabia e a posição. Então, cheguei a pensar, será que dá para ser 4 personagens em pé, selos verticais e não horizontais? Como é que fica isso, né? Mas eu optei por fazer assim porque cabia mais desenho dentro do selo. E no Santos Dumont, a ideia também foi pegar dentro de um bloco já desse PDF, desse template dos Correios, eu tinha pensado, lá no começo, eu nem desenhei isso, mas eu tinha pensado em fazer um 14 bis de fundo, uma marca d'água com 14 bis, e aí eu queria fazer os selos num triângulo, né? Dá até para ver aqui seria a ponta do 14 bis, né? E aqui as asas. Seria mais ou menos essa ideia. Então, começou a ficar desproporcional, eu falei, não, isso eu estou me apegando a uma ideia que vai me atrapalhar. Então, por isso que tem essa formatação. Aí a coisa foi para outro lado, virou outra discussão, enfim. Oi? Nem está registrado porque ficou só na cabeça. Obrigado, Fernando. Desculpa aí. Não, que é isso, Reinaldo? Não, o meu era só um complemento, mas eu acho até que o próprio Cordeiro falou alguma coisa com relação à arte digital, né? Que tem aquela tecnologia NFT, né? Que permite uma certificação digital onde poderia ser colocado como um documento único. Na nuvem eu Sim. não entendo muito dessa parte tecnológica, mas eu sei que existe, né? Então eu não sei se essa é isso que você que utilizaria, né? Mas Eu era só acho, mesmo um Fernando, comentário. que eu acho que isso pode ser utilizado. O NFT o que é basicamente? É você pegar vou falar didaticamente para todo mundo. Assim. Desculpa se eu estiver chovendo no molhado, mas a ideia do NFT é o seguinte: você pegar um arquivo digital, encriptar esse arquivo, então quer dizer, não é todo mundo que consegue acessar o arquivo, né? Seria um arquivo com senha, né? Um arquivo que só quem tem o decodificador consegue entrar nele. Portanto, só quem possui o arquivo consegue acessar. É, e aí esse arquivo se torna único. Isso é uma tecnologia e uma prática que está muito em debate ainda. Aí você tem a caricatura, né? Saiu a caricatura não, o exagero. Saiu uma discussão, não sei se é verdade, mas a história é boa, de um europeu de um colecionador europeu que teria queimado um Van Gogh depois de transformado o quadro, não sei se é o Van Gogh, mas enfim, o quadro em NFT, quer dizer, ele transformou em digital, encriptou aquilo e queimou o original para não ter mais, tal. Essas coisas que chamam a atenção, caçam muito cliques, né? Mas eu não sei, eu sou velho, eu sou do século passado, sou dos anos 70, então eu ainda gosto muito da ideia do papel, eu gosto da ideia de achar formas de tornar o digital palpável, né? Acho importante isso. Então, eu não pensei, não considerei essa coisa do NFT ainda, mas confesso que pode ser uma resistência minha, tá? Tá ótimo.
Zé? Ok? Legal. É só uma observação, Cordeiro, se me Sim. permite. O processo de reuniões virtuais, a gente chamou de CTC virtual, ela começou no começo dos anos 2020, em função da pandemia. Então, acredito que foi junho, a primeira reunião. E essa aqui é a 33ª reunião. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma audiência aí no pico em 31 pessoas. E foi a maior audiência que nós tivemos aqui no Que Zoom, nessas 33 reuniões. Isso é um marco, né? bacana. Independente da audiência que a gente vai ter no site do CTC e também no canal do YouTube, que aí já é bem maior que isso. Mas aqui no CTC virtual, essa reunião foi a que mais teve pessoas participando, e isso é algo bastante importante assim, para todos nós. Muito legal a apresentação sua, que nunca tivemos um artista aqui, a ideia foi do Reinaldo. Agradeço bastante por ter tido a ideia de convidá-lo. Nós temos como praxe aqui, acho que são 3 coisas que eu queria falar. A primeira, a segunda é que nós fizemos 35 anos no mês passado, no dia 17, e meio que a gente ainda está, essa reunião aqui ainda faz parte, e encerrando as comemorações dos 35 anos do CTC. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Temos o hábito de fazer um certificado e mostrar esse certificado. Vocês conseguem ver aí? Not yet. Isso. Acho Então, que ele precisa fechar primeiro. Ah, pronto, já foi. Tudo bem? Você está sem som, Cordeiro. Conseguem ver o certificado aí? Vi, achei bonito. Comentei que eu achei Legal. Eu bonitinho. preciso Muito legal. enviá-lo e eu tenho aqui um contato @Cordeiro de Sá. Posso mandar nesse e-mail? Pode, cordeiro-de-sá@gmail.com. Então tá bem. Então você vai receber às 12 horas, conforme a programação aqui do Gmail do CTC, o certificado. Bom, eu fico bastante alegre em a gente finalizar meio que as reuniões virtuais de 2023 com uma tamanha audiência. Isso é muito bacana e eu agradeço bastante. Reinaldo? Um assunto muito inédito. Eu acho que pelos tipos de pergunta, muito legal. A gente está acostumado só a ter a arte final impressa no selo para conviver. Conhecer esse bastidor, Cordeiro, foi muito rico, acho que para todo mundo, e com toda certeza vai existir uma repercussão muito grande agora que essa palestra for disponibilizada em YouTube e outros meios aí que o Zé vai fazer isso agora. Muito, muito obrigado pela sua colaboração. Olha, eu tô passando aqui pelo chat e vendo que o pessoal está agradecendo. Poxa, não vou mentir para vocês, estou envaidecido, estou feliz, estou muito feliz com esse convite. É bacana falar do processo, assim, porque enquanto a gente fala do processo criativo, alguns insights vão acontecendo e alguns reconhecimentos também. Tem muita coisa enquanto a gente cria, parece que é tudo muito racional, mas e parte mas uma parte também é inconsciente, é uma catarse, é uma coisa que flui mesmo enquanto a gente está trabalhando. E falar do processo, assim como num processo psicanalítico, verbalizar ajuda a gente a entender algumas coisas. Então, toda vez que eu falo, eu reconheço alguns pontos, né? E aí essa apresentação vai crescendo para mim porque me ajuda em próximos trabalhos. Então, muito de verdade, eu agradeço demais ao Reinaldo pelo convite, a vocês pela acolhida, né? Porque o convite do Reinaldo a ideia do Reinaldo podia ter sido negada e não, vocês acreditaram nela. E ainda essa história esse carinho aí pelo tema, pela fala, eu fiquei muito, muito contente mesmo, agradeço muito. Só queria responder aqui uma última questão que eu vi aqui no chat agora, que foi a questão do número de selos e dos valores. Então, muito rapidamente, eu sei que a gente já está terminando, o valor é determinado pelos Correios, eu não tenho influência sobre isso,
E o número de selos depende. Por exemplo, Maria Quitéria era para ser um selo só. Quando a coisa começou a caminhar nas discussões, que a gente descobriu que poderia ter um bloco, porque tinha isso na programação, a programação dos selos é determinada um ano antes, votada em comissões, né, os temas, enfim. Quando descobriu que poderia ser um bloco, então partiu-se para a ideia de 4 personagens, logo 4 selos, né? E depois Santos Dumont não. Nesse bloco eu tive liberdade. Então pensei em 3 selos por conta do espaço, do formato, aí foi um diálogo e acabou caindo assim. Só para dizer aqui que entraram mais 3 pessoas, então fomos lá 34, tá? Muito bom. Entraram aqui por último, aqui, os 3. Então, é um recorde. Muito obrigado. Acho que foi fantástico. Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Se não há, podemos encerrar, então. Agradecimento a todos aí, principalmente ao Cordeiro, o Reinaldo pela ideia do convite e aos demais que participaram, tiraram um tempo no sábado de manhã. Alguém quer mais finalizar, falar mais alguma coisa? Aproveitem. E venham mais. Agradecimentos. E venham mais. Muito obrigado, Cordeiro. Legal. Um abraço a todos aí. Tchau. Bom final de semana para todos aí e se cuidem. Até mais. Abraço a todos.